Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Nesta aula vamos preencher o nosso combo box. Como preencher um select? Então vai ser esse modelo aqui, onde vamos ter um select e ele vai trazer estas informações aqui da nossa base de dados ou da nossa tabela chamada níveis de acesso. Então, quando eu vou cadastrar o usuário, eu quero que ele traga aqui, popule o select com os níveis de acesso. Então é isso que vamos fazer agora. Para isso, então eu vou utilizar o AMP Server. Então eu vou criar uma pasta aula e nesta pasta aula eu já tenho aqui o meu primeiro minha base de dados. Então eu vou abrir essa base de dados. Então é essa que eu vou utilizar. Então essa vocês já vão ter para baixar. Aqui eu preciso criar a tabela níveis de acesso. Aqui tem os dados, depois a tabela usuários. E aqui também já tem os dados dessa tabela. Então vamos agora abrir o nosso PHPMyAdmin. Vou abrir o PHPMyAdmin. Vou criar uma base de dados chamada Selk. Então vocês também criem uma base de dados chamada Selk. Lembrando, vocês podem baixar o código-fonte disponível no link abaixo do vídeo. Então criei aqui a base de dados. Agora vou aqui em SQL e vou criar primeiro a tabela níveis de acesso. Criei a tabela níveis de acesso, vou inserir os dados, então aqui tem os níveis de acesso. Já vou salvar, agora vou criar a tabela usuários. Criei a tabela usuários e vou inserir alguns usuários. SQL, Go. Pronto, então criei as duas tabelas. E os níveis de acesso são esses níveis aqui. E são esses níveis que eu quero que ele popule para mim aqui o meu select. Para fazer isso, então aqui eu já vou... Aqui eu tenho o meu SQL que foi criado anteriormente. E agora eu vou pegar um arquivo que já está pronto o cadastro. Vou abrir ele para vermos como que ele funciona. Primeiro, aqui eu incluo a conexão. Então eu preciso fazer a conexão com a base de dados. Então eu preciso ter o arquivo conexão. Eu vou criar um arquivo conexão, melhor eu vou copiar. E esse arquivo conexão já tem, conecta ao servidor local, porque minha base de dados está no meu próprio computador. Depois o usuário, para poder acessar o AMP Server, vem como padrão root, padrão senha branca, e a base de dados chamada Selk. Então aqui é a base de dados que eu criei, Selk. E aqui eu crio a conexão. A conexão eu coloco dentro dessa variável aqui. Se a conexão foi realizada com sucesso, não aparece nenhuma mensagem. Caso haja algum erro, vai apresentar aqui o erro para mim. Então vamos atualizar agora aqui, só para ver. Ele trouxe certinho, tudo porque já estava criado aqui o meu cadastro. Então vamos continuar entendendo. Aqui eu criei a conexão. Aqui eu abri o HTML, aqui eu já abri o cabeçalho, coloquei um title, aqui eu já estou utilizando o MetaChar 8 para citar acentuação, por exemplo, níveis de acesso tem acentuação. Se eu tirar esse UTF-8, aqui o que vai acontecer? Ele não aceita caracteres especiais, então eu utilizo o UTF-8. Estou utilizando aqui o form, a tag form do HTML para formulário. Daí aqui eu estou utilizando o método post para enviar
os dados deste formulário para outra página. Para qual página? Para essa daqui. Então, eu vou precisar criar essa página aqui. Já vou criar. Salvar como. Extensão PHP. Já salvei. Ok, então já criei o arquivo. Aqui eu criei um campo para a pessoa poder digitar nome. Então, input, tag input é utilizada para criar o campo. Type é o tipo de texto, que é o tipo de caracteres que a pessoa vai digitar. Aqui é texto. Aqui o nome do campo, então todo campo tem que ter um name. E aqui o placeholder é o que aparece dentro do campo, que é esse aí, esse texto. Quando eu começo a digitar, ele desaparece. Então, placeholder. E-mail, a mesma coisa, só a única coisa que muda é o type, porque o HTML5 trouxe o type é e-mail. Depois, senha, a mesma coisa, eu continuo. Agora aqui os níveis de acesso, sim, que eu vou popular o meu select. Eu crio um select, então abro o select, fecho o select. Aqui eu atribuo um nome para o select, então assim como os campos possuem um name, o select também possui um name. E aqui a primeira opção eu deixo como selecione. Aqui eu estou buscando no banco de dados. Eu crio uma instrução SQL que selecione todos os dados situados na tabela níveis de acesso. Então, essa tabela aqui, níveis de acesso, ele vai trazer todos esses dados. Então, aqui eu coloquei essa instrução SQL dentro dessa variável aqui. É a mesma variável aqui. Para mim poder executar essa instrução, eu preciso utilizar um MySQL Query. MySQL Query. Quando eu estou utilizando o MySQL com I, eu preciso colocar a variável conexão aqui, a variável que possui a conexão. E a variável que possui a conexão é con. Da onde que saiu essa variável con? Se voltar aqui no conexão, ó, aqui criar conexão, ó, o nome da variável aqui é a mesma daqui. Depois que eu executei a instrução, executei o select, coloca tudo dentro desta variável. E aqui eu utilizo um while, um laço de repetição. Caso queira aprender mais sobre o while, você pode, abaixo do vídeo, na descrição, tem um link para o curso de PHP. Caso não esteja na descrição, algum lugar tem o link nesta página. Depois tem, aqui eu estou utilizando o MySQL Fetch Assoc para fazer a leitura dos dados. E aqui eu criei o Option. Option, abri o Option, fechei. O value é o valor que vai ser enviado para a base de dados. Agora, o que vai aparecer para o usuário é essa daqui, ó, coluna nome. Então, vamos ver agora como ficou. Atualizar, está aqui. Eu vou abrir do modo diferente para ele não ficar trazendo essas informações. Então, abri como aqui, ó. Não trouxe nenhuma informação, melhor. Então, e aqui, ó, populou a base, o nosso select com as informações da tabela. Então, ele já trouxe os dados da tabela. Só vou abrir aqui porque eu fechei. Ó, então, aqui são essas informações que ele está trazendo. O ID é o valor, então o ID é o que vai ser enviado. Ó, ID é o que vai ser enviado para a base de dados. E o nome é o que apresenta para o usuário, que é esse nome aqui. Então, já está populando. Vocês viram como que é fácil criar o popular. Agora vamos salvar no banco de dados. Aqui está em branco, então eu vou copiar já um exemplo pronto. Primeiro incluo a conexão. Em seguida eu recebo todos os dados, todas as informações que estão no campo txt nome. Então no campo txt nome usuário, através do método post. Ó, eu informei que vou utilizar o método post
e atribuo tudo isso dentro da variável nome usuário. Aqui também, txt e-mail usuário. Tudo que estiver dentro deste campo, então, ó, dentro deste campo. Então, vendo por que é importante colocar o name? Então, é através dele que eu identifico quais são os dados referentes àquele campo. Através do método post que eu recebo e atribuo para dentro desta variável. A senha é a mesma coisa. Esse campo, eu recebo os dados através do método post. Todos os dados que estiverem aqui serão atribuídos para a variável txt senha usuário. Select é a mesma coisa. E aqui eu vou inserir. Insira todos os dados na tabela usuários, coluna nome, coluna e-mail, coluna senha, coluna nível de acesso ID, create, os seguintes valores. O que há dentro dessa variável usuário, que é a mesma daqui. Depois txt e-mail usuário, o que estiver dentro desta variável. Senha também, select também. E agora aqui o create, ele vai pegar a hora atual. Now pega a hora atual. E aqui eu estou utilizando um script para redirecionar o usuário para essa página aqui. Então, vamos ver se ele vai cadastrar. Vamos só para vocês verem aqui nos usuários, nós temos quatro usuários. Então, agora eu vou cadastrar um novo. A senha não vai estar criptografada agora, porque ó, aqui está criptografada. Mas agora estamos testando sem criptografar. Cadastrar. Usuário cadastrado com sucesso. Vamos ver. Ó, está aqui. Ó. Cadastrou. Senha não está criptografada. E criptografada, para criptografar, inscrevendo-se como criptografar a senha, você vai poder encontrar no site celc.com.br, acessando aqui a parte dos posts. Então vamos em blog, e aqui no blog temos aqui você vai encontrar como criptografar a senha antes de cadastrar na base de dados. E só lembrando, você pode baixar o código-fonte através do link disponível abaixo do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dê um joinha e aguardo você para um próximo vídeo.